Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam tudo bem com vocês. Eu me chamo Emanuele, sejam bem-vindos ao meu canal Lilerando e hoje estou aqui para falar da série Colin Preto e Branco. Série essa que eu não vi vídeo nenhum no YouTube discorrer sobre e eu não entendi o porquê, porque eu achei ela fundamental. Eu sou uma pessoa que não entende nada de esporte, também não pratico esporte, deveria, mas não pratico, mas eu gostei bastante porque vai falar muito da questão de racismo nos Estados Unidos, essa minissérie. Ela tem uma média de 30 episódios por aí, estreou na última sexta-feira, né, às 4 da manhã, na Netflix. Então, assim, vou dar um panorama geral da série, vai ter spoiler sim, porque eu vou discorrer sobre muitas coisas que eu achei importantíssimas. O Colin, ele inicia, né, falando que para jogar, você tem que jogar do jeito certo. Mas qual que seria esse jeito certo? A gente vê que ele joga basquete, ele joga beisebol e ele joga o futebol americano. E ele quer mesmo focar no futebol americano, ele quer ser famoso jogando como quarterback. Então, assim, ele fala sobre a questão de tentar ser um jogador, mas por sofrer muitas vezes preconceito, ser negligenciado, não ser o escolhido ali, apesar de jogar bem pra caramba. Então, assim, a gente se depara com um menino adotado, que foi criado por pais brancos, ele era adotado, e a gente vai vendo várias questões raciais que vão englobar o dia a dia desse garoto. Então, a princípio, a gente percebe que os pais e as mães dele têm um racismo ali velado, eles são racistas, mas não falam diretamente. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não sou racista, eu tenho um filho negro, mas que ainda tem um pouco de racismo? Eu tenho certeza que vocês já têm, né, ou tiveram parentes assim. Eu sou negra e me considero como negra, apesar que é um termo que é muito discutido. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo que eu sou negra, fica aquela questão, mas ela é branca demais para ser negra. Mas ela é negra demais para ser branca. E aí eu penso, mas o que eu sou? Aí eu digo assim, eu sou parda. Aí vão dizer, mas você não é da cor de papel? Papel que é pardo. Aí você vai e diz o seguinte, então eu sou mulata, mestiça. Só que esses termos mulatos, mestiços, eles referiam-se aos negros como se fosse animal. A mistura de duas raças de animal. Então, assim, dizer que você é mulata ou mestiça vai te colocar na posição de um animal, de animalidade. Então, assim, eu até hoje desconheço qualquer termo que possa ser usado para se referir a mim. Então, eu me considero como preta. Porque o negro, a ideia do negro também é uma ideia racista, de coisa ruim. Negro associado a uma coisa ruim. Mas voltando aqui para a série Colin em preto e branco. Nessa série, ele discorre que para você ser o protótipo, para você ser o jogador, você se encaixa em um padrão. E aí, ele vai para um jogo, se dedica pra caramba, demais a conta, e ele não é escolhido. Apesar de ele relatar pra gente que ele se sentiu jogando bem pra caramba e sentiu que os seus companheiros de time, até os adversários, acharam que ele brilhou nesse jogo. E aí ele diz o seguinte, que os únicos adversários dele não eram aqueles que estavam em campo, mas aqueles que estavam fora. Então, um outro rapaz branco que jogou mais ou menos, não atingiu o patamar dele, foi o que foi escolhido para ser quarterback. Então, assim, vocês já estão entendendo que a gente vai ver várias questões de racismo nessa minissérie. Outra questão também que ele aborda foi o fato de ter sido criado numa região que tinha pouca gente negra. E ele fala pra gente que criança, ela não tá se importando em seguir um padrão. Ela quer jogar com garra e vencer o jogo. Então, assim, apesar de não se importar, essas pessoas que querem ascender na vida, elas precisam de um padrão, né? E elas precisam da aprovação do homem branco, elas precisam do selo do homem branco. E é nesse ponto que ele vai falar pra gente que em 2015, 27,5% de pessoas negras que tentavam conseguir um empréstimo tinham esse empréstimo negado. Enquanto que as pessoas brancas conseguiam. O número de pessoas brancas que não conseguiam era menos da metade que esses 27,5%. E quando essas pessoas negras conseguiam esse empréstimo no ano de 2015, os juros eram mais altos do que os juros aplicados para pessoas brancas.
E ele vai contar também pra gente a história de uma mãe chamada Kelly Wilson. Ela e o esposo, né, decidiram enviar as 2 filhas para outro distrito. Por quê? Porque no outro distrito tinha uma escola assim para superdotados, uma escola exemplar, sabe? A escola. E ela ficou presa por 9 dias por ter colocado a criança no outro distrito. Ou seja, ele joga pra gente essa bomba de que os Estados Unidos fala de educação para todos. Entretanto, na prática, não exerce essa educação para todos, porque uma pessoa pobre e negra não pode ir para outro distrito para ter uma escola melhor. Então, assim, é um tapa na cara que o Colin dá pra gente. E aí a gente vai vendo que ele se destaca muito no beisebol também. E ele vai viajar para lugares, vai acampar em lugares, tudo isso para conseguir jogar e mostrar seu talento. E aí ele vai para um local que é um hotel. E nesse hotel várias pessoas vão jogar, né, e ali vão dar o seu melhor. Só que nesse hotel ele vai recebendo vários gatilhos de pessoas racistas. Vou dar vários exemplos, eu ia dizer um exemplo, mas na verdade são vários exemplos. Por quê? Porque o amigo dele tá tomando sorvete, repete sorvete, e aí ele ainda brinca assim, vai comer até o pote? E aí então ele pega e vai tomar outro sorvete. A mulher, ela não dá o sorvete pra ele, fala assim, você já pegou. Aí ele diz, mas todo mundo já pegou. E ela diz o seguinte, mas eu sei que você já, então não. Ele senta e o amigo dele volta e toma o terceiro pote de sorvete, enquanto ele não recebe. Outro momento, ele vai pegar um cookie em outros dias, porque isso vai suceder com vários dias. Ele vai pegar um cookie que tá lá disponível, né, para os hóspedes do hotel, e a mulher, a gerente, ela vai atrás dele e cutuca o braço dele com raiva. Por que você tá pegando isso aqui? Nesse sentido. E aí, ela vê que ele tá com 2 pessoas brancas, que são os pais dele, e diz o seguinte, vocês estão bem? Aí, esse garoto tá incomodando vocês? E os pais pegam e dizem assim, tá, mas é nosso filho, não podemos fazer nada. E a mulher, desculpa, e sai. E aí, os pais do Colin acham que a mulher foi simpática, mas ele sentiu a situação de racismo. Outro episódio ocorre quando ele entra no elevador. Os pais estão entrando primeiro, aí ele entra e um homem fala assim, está tudo bem com vocês? E os pais dele, branco, dizem que sim. E o homem pega e vai embora. E o Colin olha assim, caramba. A gente vê várias questões, né, que envolvem o racismo na série. E essas são as simples. São as que ocorrem todo dia com qualquer pessoa que tenha uma cor mais escura do que uma pessoa branca. Outra coisa também que ocorre é quando ele tá na piscina, que aparece um homem e fala assim, você joga bem, você parece aqueles nerds, assim, os de óculos, joga bem. E o Colin olha, porque o homem tá sendo racista, porque aquele homem trabalha no hotel onde vários episódios racistas acontecem com ele. E ele diz assim, mas isso não foi um elogio. Aí o homem fala o seguinte, então você não é um garoto tão bom quanto eu pensei. E vai decorrendo. Ele tira a carteira de motorista e os pais deixam ele dirigir. E todas as vezes, assim, foram várias vezes que ele foi para esse hotel para jogar e dar o seu melhor. E os pais dirigiam. No dia que ele pega o carro e que ele vai dirigir, o policial para. Essa parte me tocou muito, bastante, porque sempre o policial estava parado quando os pais dirigiam, e quando ele, negro, dirigia, o policial parou ele. E aí a mãe entrou no meio, foi justificar, falou assim, não, ele tirou a carteira, ele tá treinando. E o policial pega e fala assim, é porque ele tava rápido demais. Gente, antes dele ser parado pelo policial, a mãe dele até brincou, falando que ele tava andando muito devagar. Ou seja, a justificativa não era porque o Colin tava rápido demais, a justificativa era a cor de pele do Colin. E nesse momento, ele vai pegar a carteira e o policial, não, pega com cuidado, como se ele fosse tirar uma arma. E o Colin olhando com os olhos cheios de lágrimas, porque qualquer pessoa ia se sentir humilhada nesse momento, mostra a identidade, vai embora. E o que os pais dele dizem pra ele? Dizem que ele se safou por pouco de receber uma multa. Então, assim, era como se os pais vissem o racismo e não quisessem enxergar o racismo que o filho dele sofria. E outra parte interessante é que ele fala que, por ter sido criado numa família de brancos, ele achava que teria privilégios. Mas isso não era o que ele tinha. E entra na questão, né? Ele fala de um psicólogo negro que diz que é o Chester, né? O Chester, ele discute, aborda as questões de microagressões.
Microagressões que visam desumanizar as pessoas e às vezes elas ocorrem de forma consciente ou inconsciente. Vou dar um exemplo que está na série para vocês. Um homem negro, formado em direito, muito renomado, vai para uma empresa para conseguir um trabalho lá. Nessa empresa, quem o entrevista é um cara branco. Esse cara branco fala assim, nossa, mas você é tão limpo. Talvez vocês não tenham percebido, mas isso é uma microagressão. Porque na cabeça desse homem dá a entender de que todas as pessoas negras, elas não são limpas, elas são sujas. Aí vocês imaginam que esse cara negro, ele tem uns rastas, uns dreads no cabelo. E o homem fala assim, nossa, que cabelo peculiar. E aí o entrevistado fica assim, mas às vezes eu amarro porque ele é muito grande. Então assim, a cara de nojo que a pessoa faz é uma forma de microagressão, seja inconsciente ou não. Então ele aborda essas questões, né? Que essas microagressões, elas buscam inferiorizar o outro, diminuir, menosprezar o outro. Nos primeiros episódios, ele faz tranças no cabelo, aquelas trancinhas, sabe? Bem bonitinhas. E quando ele faz essas tranças, ele sente como se fosse o Sansão, como se o cabelo desse poder para ele. Ele sentia que estava uau, esplêndido. E jogando no campo, um homem fala que... Um dos treinadores falam que aquele cabelo dele estava saindo para fora do boné, que aquilo ali não era aceitável. E ele já jogava há muito tempo. E ninguém nunca falou nada sobre isso. Mas quando ele fez, as tranças foram falar. Então, eles ligam pro pai do Colin. E o pai do Colin falam que vão cortar o cabelo dele. E aí ele fala assim, não, mas eu não quero. Eu gosto do meu cabelo assim. E ele tava amando o cabelo assim. Ele tava aceitando aquilo que ele era, entendeu? Ele tava se comparando a negros famosos que tinham o cabelo e a cor da pele dele. E a mãe vira pra ele e fala assim, você parece um thug. E é nesse momento que ele vai fazer um retrocesso e explicar pra gente o que significava esse termo thug. Por que a mãe dele usou o termo thug. E nisso vai retomar a época que os negros estavam fazendo protesto lá nos Estados Unidos sobre direitos iguais, sobre vidas negras importam. E o Trump e a mídia referiam a essas pessoas negras como thugs, como bandidos, como arruaceiros, porque thugs lá nesse contexto tinha esse sentido, de pessoas baderneiras, pessoas ruins. E isso é interessante porque ele coloca também os protestos que os brancos estavam fazendo, né? Quando o Trump perdeu a eleição, e nesses protestos, os noticiários, o próprio presidente se referia às pessoas como cidadãos de bens protestando por seus direitos. Então a gente vê essa diferença, a gente vê como o termo é empregado e qualquer pessoa que enxerga isso e vê como está errado, se sente triste, se sente magoado, porque caramba, qualquer pessoa, independente de cor, gênero, foda-se, qualquer pessoa ela é digna. Ela é digna de viver, ser feliz e ser aceita. Independente do que ela seja, independente de um passado de escravidão ou coisa relacionada. Então, ele vai contar pra gente também de personagens da TV americana que eram valorizados como estereótipo de negro. Homens negros que tinham o selo do homem branco. Um exemplo todo mundo conhece é o Carlton, de Um Maluco no Pedaço. Por quê? Porque o Carlton, apesar de ser negro, ele se vestia como um homem branco. Ele falava como um homem branco, inclusive ele dançava como um homem branco. Esse é o negro que os Estados Unidos aprovam. Nas palavras do Colin Kaepernick. Então, pessoal, com esse vídeo eu queria retratar o que aborda essa série, queria recomendar para vocês essa série. Não sei se muita gente está assistindo, se ninguém está assistindo, mas é fundamental. E faz com que as pessoas reflitam sobre o racismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade, em todos os lugares do mundo. Forte abraço, até a próxima. Black is beautiful. Set our warriors free. Black is beautiful. Set us free.